Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, 84º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Números, capítulo 19 e capítulo 20, livro de Salmos, capítulo 70 e o livro 1 de Coríntios, capítulo 6. A minha recomendação é que todos tenham em mãos um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproximando de Deus, sendo assim fortalecendo a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais diários, orar junto conosco. O mundo está buscando validações por opiniões. Cada um quer viver a sua vontade, a sua verdade. Melhor, vender a sua verdade. Mas nós estamos aqui, Pai, para compreender a sua palavra. E assim, meu Pai, pedimos que o Senhor nos revele a compreensão da sua palavra, pois o inimigo da cruz, Satanás, não está aqui para roubar os nossos bens, o nosso carro, a nossa casa, nosso apartamento, nosso celular, relógio, as nossas roupas. Ele vem para roubar a semente que está sendo semeada no dia de hoje, as sementes que são semeadas todos os dias. Ele vem para roubar a nossa fé e os propósitos que o Senhor tem para nós. E hoje, através da compreensão da sua palavra, vamos usar todos os recursos que o Senhor tem nos concedido. E assim, vamos também estender e incentivar a nossa família, nossos irmãos próximos, a nossa comunidade a estudarem a Bíblia, a orar, a ter comunhão para contigo. Sabemos que a Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Senhor, me dê compreensão da sua palavra, no qual revela a verdade, a única verdade. Tu és o nosso pão, o nosso alimento. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Números, capítulo 19 e capítulo 20. A água purificadora. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Diga aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entreguem essa novilha ao sacerdote Eleazar. Este a levará para fora do arraial e ela será morta diante dele. O sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda do encontro 7 vezes. À vista do sacerdote, a novilha será queimada. O couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo será queimado. E o sacerdote, pegando um pedaço de madeira de cedro, hisopo e pano de carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas roupas e banhará o seu corpo em água. Depois entrará no arraial e ficará impuro até a tarde. Também o que queimou a novilha lavará as suas roupas com água e em água banhará o seu corpo e ficará impuro até a tarde. Um homem que esteja puro ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar puro, e ela será guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora. É oferta pelo pecado. Aquele que ajuntou a cinza na novilha lavará as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e aos estrangeiros que habitam no meio deles. Contato com cadáveres. Aquele que tocar no cadáver de uma pessoa ficará impuro durante 7 dias.
No terceiro dia e no sétimo dia se purificará com esta água e ficará puro. Mas se no terceiro dia e no sétimo não se purificar, não ficará puro. Todo aquele que tocar no cadáver de uma pessoa e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre essa pessoa, ficará impura. A sua impureza ainda está nela. Esta é a lei quando alguém morrer numa tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver ficarão impuros durante 7 dias. Também toda vasilha aberta sobre a qual não houver tampa amarrada ficará impura. Todo aquele que, no campo aberto, tocar em alguém que for morto pela espada, em outro morto, nos ossos de alguma pessoa ou numa sepultura, ficará impuro durante 7 dias. Para a pessoa impura, pegarão da cinza da queima da oferta pelo pecado e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. Um homem puro pegará hisopo, molhará naquela água e a aspergirá sobre aquela tenda, sobre todo utensílio e sobre as pessoas que ali estiverem. Também a aspergirá sobre quem tocar nos ossos, em alguém que foi morto ou que morreu ou numa sepultura. O puro aspergirá sobre o impuro no terceiro dia e no sétimo dia. Deverá purificá-lo no sétimo dia. E a pessoa que era impura lavará as suas roupas, se banhará na água e à tarde ficará pura. No entanto, a pessoa que estiver impura e não se purificar, essa será eliminada do meio da congregação, porque contaminou o santuário do Senhor. A água purificadora não foi aspergida sobre ela, está impura. Isto será um estatuto perpétuo para eles. Aquele que aspergir a água purificadora lavará as suas roupas, e quem tocar a água purificadora ficará impuro até a tarde. Tudo o que uma pessoa impura tocar também ficará impuro, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. A morte de Miriam. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim no primeiro mês e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e ali ela foi sepultada. Moisés fere a rocha em Meribá. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: Antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: Pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão. E diante do povo falem a rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: Agora escutem, rebeldes, será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas. E a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porque não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Moisés solicita passagem por Edom. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom para dizer-lhe: Assim diz o seu irmão Israel:
Você conhece todas as aflições que nos sobrevieram. Sabe como os nossos pais desceram ao Egito e nós moramos no Egito muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais. Clamamos ao Senhor e Ele ouviu a nossa voz. Mandou o anjo e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do seu país. Deixe-nos passar pela sua terra, não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo seu país. Porém, o rei de Edom respondeu: não passem por aqui. Se o fizerem, sairei com a espada ao encontro de vocês. Então os filhos de Israel lhe disseram: passaremos pelo caminho principal, e se nós e o nosso gado bebermos das águas de vocês, pagaremos o preço delas. Não queremos outra coisa a não ser passar a pé. Mas o rei de Edom respondeu: vocês não podem passar. E o rei de Edom veio ao encontro deles com muita gente e com mão forte. Assim os edomitas se recusaram a deixar Israel passar pelo seu país, e por isso Israel se desviou dali. A morte de Arão. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Hor. O Senhor disse a Moisés e a Arão no monte Hor, nos confins da terra de Edom: Arão será reunido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois vocês foram rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Chame Arão e Eleazar, o filho dele, e diga-lhes que subam o monte Hor. Depois tire as vestes sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, o filho dele, porque Arão será reunido ao seu povo e ali morrerá. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Subiram o monte Hor diante dos olhos de toda a congregação. Moisés tirou as vestes sacerdotais de Arão e as pôs em Eleazar, o filho dele. E Arão morreu ali, no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. Quando toda a congregação soube que Arão era morto, toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Amém. Compreendendo o livro de Números, capítulo 19, exposição bíblica dos versículos 1 a 10. Os regulamentos sobre puros e impuros são explicados em detalhes em Levítico 11 a 15, dizendo aos israelitas o que poderia comer, como deveriam lidar com os fluidos corporais e as infecções, e o que fazer com os cadáveres. Havia certamente uma finalidade higiênica por trás dessas leis, mas também um propósito espiritual: ensinar aos judeus a diferença entre o que é santo e o que é pecaminoso e encorajá-los a caminhar na santidade. Por causa de seu envolvimento com o corpo morto, Eleazar e o homem que o ajudava foram considerados impuros e tiveram de se banhar e lavar suas roupas antes de voltar ao acampamento à noite. O homem cerimonialmente limpo recolhia as cinzas em um recipiente e as colocava em um lugar puro fora do acampamento, acessível ao povo. Ele também tinha de se lavar antes de voltar ao acampamento. E finalizando a compreensão no livro de Números, capítulo 19, trago o versículo 13. A recusa de uma pessoa contaminada a receber a purificação era uma ofensa muito grave, porque pessoas assim contaminavam o acampamento. A presença de Deus habitava no tabernáculo, conforme versículo 20, e andava entre o povo. Levítico 26, versículos 11 e 12, Deuteronômio 23, versículos 12 a 14. Portanto, o acampamento tinha de se manter santo. Pessoas impuras que se recusassem a se limpar eram cortadas da nação. Números 19, versículo 20, e apedrejadas até a morte.
A igreja hoje não precisa se ocupar com rituais externos relativos à impureza, mas devemos levar a sério a lição deste capítulo. Deus quer que sejamos um povo santo. Devemos nos purificar de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Conforme 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Deus promete perdão e purificação a seus filhos, se eles abandonam seus pecados e os confessam a Ele. Conforme 1 João capítulo 1, versículo 9. O simbolismo do ato é claro. Um animal inocente tinha de morrer para proporcionar a purificação ritual aos judeus. O inocente Cordeiro de Deus teve de morrer para prover purificação a nós. Conforme João 1, versículo 9 e 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 23. Compreensão no livro de Números, capítulo 20. Versículo 1. A morte de Miriam deve ter afetado profundamente Moisés e Arão. Afinal, foi ela que Deus usou para salvar a vida de Moisés quando ele era bebê. E ainda coube a Miriam conseguir que sua mãe o criasse e ainda fosse paga por isso, conforme Êxodo, número 2. Ela liderou os louvores das mulheres junto ao Mar Vermelho, Êxodo 15, e suportou as provações no deserto com seus irmãos. O único defeito em sua biografia foi a crítica que fez a Moisés, Número capítulo 12. Mas, afinal, que servo de Deus tem um currículo imaculado? Exposição bíblica dos versículos 2 a 5. Era um reflexo condicionado. Sempre que os israelitas enfrentavam dificuldades, se queixavam com Moisés e Arão e choravam por não terem ficado no Egito. As dificuldades revelam tanto o melhor como o pior das pessoas. Elas podem nos fazer mais maduros ou mais infantis, conforme Tiago 1, versículos 2 a 8. As palavras e atitudes de Israel revelam claramente que seu coração ainda estava na terra onde foram escravizados. Que retrato preciso do cristão que ainda ama o mundo, conforme 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17, e espera por sua ajuda sempre que há problema. Compreendendo o versículo 8, aquela vara era a mesma que Moisés havia usado para fazer maravilha no Egito, especialmente para abrir o Mar Vermelho. A palavra hebraica para rocha significa um alto penhasco, um lugar para uma fortaleza, e não um pedregulho. Deus é capaz de resolver nossos problemas, não importa quais sejam as circunstâncias, desde que confiemos nele e façamos sua vontade. Mas não importa que causas atenuantes apresentemos, permanece o fato de que Moisés não honrou o Senhor nem obedeceu às suas ordens. Ao bater na rocha, ele arruinou uma prefiguração do Messias que dá água viva ao seu povo. Êxodo 17, versículos 1 a 7, João 7, versículos 37 a 39. Nosso Senhor se entregou por nós na cruz uma única vez e não precisa ser crucificado, ferido de novo. Hebreus 9, versículos 26 a 28. Agora, tudo o que os cristãos precisam fazer é pedir, e Deus lhes concederá seu Espírito. Exposição bíblica dos versículos 12 e 13. O povo foi atendido, mas Moisés acabou disciplinado e da forma mais dolorosa. Não lhe foi permitido entrar na terra prometida. Lucas 12, versículo 48. Ele glorificou a si mesmo em vez de glorificar Deus. Mais uma vez, um tipo importante no Antigo Testamento está envolvido, pois a lei, Moisés, não pode nos dar a herança. Gálatas 3, versículo 18. Josué é um tipo de Jesus Cristo, o conquistador, e só ele podia liderar o povo à sua herança prometida. Hebreus 4, versículos 1 a 11. Se Moisés entrasse na terra com o povo, teria arruinado a mensagem do livro de Hebreus. No entanto, ele entrou na terra na transfiguração do Senhor. Mateus 17, versículos 1 a 8. Compreendendo o versículo 13, na primeira vez que Deus providenciou água para Israel, Moisés chamou o lugar de Massá, que significa teste, e Meribá,
discutir, conforme Êxodo 17, versículo 7. Nesta segunda ocasião, Moisés o chama de Meribá, mas ele é quem foi testado e falhou na prova. Nesse momento, Moisés implorou a Deus que o deixasse passar o Jordão, mas o Senhor recusou o seu pedido. Deuteronômio 3, versículos 23 a 29. E o líder revelou sua mansidão ao se submeter à disciplina de Deus e continuar conduzindo o povo. Exposição bíblica dos versículos 14 a 21. Conhecendo a história do conflito entre Esaú e Jacó, Moisés usou táticas diplomáticas prudentes quando pediu permissão para passar pela terra. Israel havia conquistado muitos reis e nações durante sua marcha, e os edomitas sabiam disso. Então Moisés teve de deixar claro que aquela seria uma marcha pacífica. Fica a impressão de que esse texto era originalmente um documento escrito, levado ao rei de Edom por embaixadores de Israel. Como príncipe no Egito, Moisés deve ter aprendido muita coisa sobre relações internacionais. Esaú havia se encontrado com o irmão e resolvido suas diferenças. Gênesis 32 e 33. Mas seus descendentes perpetuaram a antiga rixa de família. Anos mais tarde, quando Jerusalém foi atacada, os edomitas ajudaram o inimigo e até mesmo evitaram a fuga dos fugitivos judeus, conforme o livro de Obadias, conforme Salmos 137, versículo 7. É trágico quando uma briga de família é mantida viva por gerações, envenenando mentes e corações e impedindo irmãos e irmãs de se ajudarem. Compreendendo o versículo 26, Eleazar era o terceiro filho de Arão, capítulo 3, versículo 2. Os dois primeiros, Nadab e Abiú, foram mortos pelo Senhor por profanar o tabernáculo com um tipo errado de fogo. Levítico 10. Antes de se tornar sumo sacerdote, ele era o principal líder dos levitas encarregados de cuidar do tabernáculo. Conforme Números 3, versículo 32 e capítulo 4, versículo 16. Ele iria ajudar Moisés no censo da nova geração, capítulo 26, versículos 1 a 3, bem como no comissionamento de Josué para sucedê-lo, capítulo 27, versículos 18 a 23. Quando Israel conquistou a terra, Eleazar colaborou com Josué na divisão da herança entre cada tribo. Conforme capítulo 34, versículo 17, Josué 14, versículo 1 e capítulo 19, versículo 15. E eu finalizo a compreensão do capítulo 20 no livro de Números com a exposição bíblica dos versículos 27 a 29. Moisés passou por 2 funerais na família, 2 confrontos com os críticos no acampamento e um fracasso pessoal em Cádiz. No entanto, ele teve forças para tomar sua vara e voltar ao trabalho. Serviço cristão vitorioso com uma vida cristã vitoriosa é uma série de novos começos. Não importa que erros cometamos, é sempre muito cedo para desistir. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 70. Oração pedindo ajuda ao mestre de canto de Davi, em memória. Agrada-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Retrocedam por causa da sua vergonha os que dizem, bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam e os que amam a tua salvação. Digam sempre, Deus seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus. Apressa-te em me socorrer, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te demores. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 70, o que o Salmo 69 diz detalhadamente, o Salmo 70 expressa com um grito agudo e urgente. Em ambos existe a mesma
sensação de perigo, pessoal, conforme capítulo 69, versículos 1 a 4 e capítulo 70, versículos 1, 2 e 5. E a mesma oração contra os agressores e a favor do povo de Deus. Mas agora quem manda é a economia de palavras. As orações têm um caráter telegráfico. O mesmo ocorre se compararmos o Salmo 70 com quase idêntico ao capítulo 40, versículos 13 a 17. As palavras usadas no Salmo 40 para dar fluência ao texto não existem neste, como se a urgência impedisse qualquer coisa além de um simples grito de socorro. A hipótese geralmente feita é que o Salmo 70 é uma adaptação do Salmo anterior para uso litúrgico público, mas é muito mais provável que ele seja uma condensação para o uso privado numa crise. É bom ter à mão, nos momentos de pressão, uma oração escrita como essa. Quando não conseguimos pensar com clareza e nossa capacidade de expressão ficar limitada pelo sofrimento. Trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 5. Com algumas pequenas alterações, este salmo é uma réplica do Salmo 40, versículos 13 a 17. Mais uma vez, Davi ora para que Deus venha socorrê-lo rapidamente. Conforme capítulo 7, versículos 1 a 5, capítulo 22, versículo 19, capítulo 38, versículo 22 e capítulo 71, versículo 12. E eu finalizo a compreensão do capítulo 70, trago o versículo 5. Davi contrasta suas grandes necessidades com o louvor de seu Salvador. Tu és o grande eu sou, conforme Êxodo 3, versículo 14, é suficiente para toda necessidade. Agora vamos para a leitura no livro 1 de Coríntios, capítulo 6. Paulo censura o litígio entre os irmãos. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com o prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Fugir da imoralidade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum.
Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Amém. Compreendendo o livro 1 de Coríntios, capítulo 6, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 8. A igreja em Corinto estava rapidamente perdendo seu testemunho na cidade. Não só os não salvos sabiam da imoralidade na Assembleia, mas também estavam cientes dos processos envolvendo membros da igreja. Ali não só havia pecados da carne, mas também pecados do Espírito, conforme 2 de Coríntios capítulo 7, versículo 1. Exposição bíblica dos versículos 9 a 20. Havia muita promiscuidade sexual na cidade de Corinto. Aquela era uma sociedade permissiva com uma filosofia semelhante à que o mundo tem hoje. Sexo é uma função física normal, então, por que não aproveitá-lo como bem entender? Paulo enfatizou que Deus criou o sexo quando fez o primeiro homem e a primeira mulher, portanto, o Senhor tem o direito de nos dizer como usá-lo corretamente. Compreendendo o versículo 11, Deus condena os pecados sexuais e Paulo citou alguns deles nos versículos 9. Mas Deus também pode purificar os que praticam tais transgressões e transformá-los em novas criaturas em Cristo. Mas vocês foram lavados, foram santificados, conforme versículo 11. Os tempos destes verbos indicam uma mudança completa. Agora, por causa de tudo que Deus havia feito por eles tinham a obrigação perante o Senhor de usar o próprio corpo para o serviço e a glória dele. Exposição bíblica dos versículos 12 a 14. Considere Deus, o Pai. Ele criou o nosso corpo e um dia irá ressuscitá-lo em glória. Veremos mais detalhes sobre a ressurreição no capítulo 15. Tendo em vista o fato de que o nosso corpo tem uma origem tão maravilhosa e um futuro ainda mais maravilhoso, como podemos usá-los para este terrível fim? Exposição bíblica dos versículos 15 a 17. Considero Deus, o Filho. O corpo do cristão é um membro de Cristo, conforme capítulo 12, versículos 12 e 13. Como podemos estar unidos a Cristo e unidos ao pecado ao mesmo tempo? Tal ideia chega a nos assustar. No entanto, alguns coríntios não viam mal algum em visitar as prostitutas do templo. Havia 1000 delas no templo de Afrodite e cometer pecados sexuais. Exposição bíblica dos versículos 18 a 20. Pode haver emoção e prazer na experiência sexual fora do casamento, mas não há enriquecimento. Praticar sexo fora do casamento é como roubar um banco. O ladrão consegue alguma coisa, mas aquilo não é dele. E, um dia, o criminoso pagará por isso. Para continuar, na imagem, podemos dizer que o sexo dentro do casamento é comparado ao ato de uma pessoa depositar dinheiro no banco. Seus valores estarão seguros e ela receberá os dividendos. O sexo dentro do casamento pode construir uma relação que traz alegria no futuro. Contudo, a fornicação tem a propensão de enfraquecer relacionamentos futuros. Exposição bíblica dos versículos 19 e 20. Considere Deus, o Espírito Santo. Deus Pai criou o nosso corpo, Deus Filho redimiu e fez dele parte de seu corpo, e Deus Espírito Santo habita em nosso corpo e faz dele o templo de Deus. Então, como somos capazes de profanar o templo de Deus usando o nosso corpo para a imoralidade? Reflita.
E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro 1 de Coríntios, capítulo 6, trago o versículo 20 e a sua compreensão. Enquanto examinamos esta sessão, veremos que os pecados sexuais afetam toda a personalidade. Eles afetam as emoções, levando à escravidão, conforme versículo 12b. É assustador ver como a lascívia pode dominar uma pessoa e contaminar toda a sua vida, escravizando-a a hábitos que destroem. Ela também afeta a pessoa fisicamente, conforme versículo 18. O fornicador e o adúltero, bem como o homossexual, podem esquecer seus pecados, mas seus pecados não irão se esquecer deles. Recebam essas palavras em nome de Jesus.